Nossa casa voadora está indo para a civilização antiga de Roma. Será uma aventura emocionante. Estamos chegando à civilização romana. Começou no que hoje conhecemos por Itália. No mapa, a Itália se parece com uma bota. O Tibre é o terceiro rio mais longo da Itália, e Roma fica às margens desse rio. Roma foi construída pelos italiotas, que eram povos que se dedicavam ao pastoreio. Quando cresceu a cidade, a sociedade era bem dividida. O mais importante era o rei que governava o povo. Com um exército muito bem preparado, os romanos conquistaram muitos outros povos, como a Grécia, Egito, China e Palestina, e formaram o Império Romano. Todos conhecemos os ditados. Todos os caminhos levam a Roma. Isso é porque os romanos construíram uma rede de estradas de um lado ao outro do seu território para ajudar no comércio e em muitas outras coisas. Os romanos se reuniam para o banho público. O Coliseu era o mais famoso dos anfiteatros da Roma Antiga. Era uma estrutura gigantesca onde mais ou menos de 50.000 pessoas podiam assistir aos jogos de luta. Os romanos criaram as primeiras normas e leis. Hoje conhecemos o direito e quem trabalha com direito são os advogados e juízes. Também criaram os aquedutos, que eram grandes construções feitas de pedra para levar água de rios e lagoas até as cidades. Eles eram muito inteligentes. Criaram o relógio solar que marcava as horas pela posição do sol. O Panteão é a única construção feita pelos romanos que até hoje está perfeito. Os romanos inventaram uma forma de contar diferente porque criaram seus próprios símbolos. São os algarismos romanos e usamos até hoje, como por exemplo em relógios e em livros. A casa voadora termina nossa leitura pela Roma Antiga, sabendo que foi um dos mais importantes impérios da história. Para onde a casa voadora está indo agora? Que legal, está indo para o Egito. O Egito é um dos países mais populosos da África. A antiga civilização egípcia situava-se no nordeste da África, às margens do rio Nilo, que era a fonte de vida para os egípcios. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia voltar a viver através do corpo. Por isso, ele precisava estar perfeito para que a alma sobrevivesse. Então, eles desenvolveram uma forma de preservar o corpo através das múmias. A arquitetura dos egípcios era muito rica. Um exemplo são as famosas pirâmides, que sem dúvida envolvem grandes conhecimentos de engenharia e matemática, e até hoje ninguém sabe como elas foram construídas. Os templos eram feitos de grandes pedras, mostrando a fortaleza e o peso daqueles povos, sendo admirados até hoje. Esse é o templo de Hatshepsut, que foi uma mulher faraó do Egito com apenas 14 anos. Cleópatra foi uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade e é uma das governantes mais famosas. Costumava se enfeitar com joias de ouro e pedra especial. Ela tinha 20 damas de companhia que preparavam seus banhos. Este é um faraó. Faraó é um tipo atribuído aos reis no Antigo Egito. Na cabeça, eles usavam uma veste chamada negue e uma saia. Eles tinham muito poder sobre todo o Egito. Um dos faraós mais jovens foi Tutancâmon. Começou a reinar aos 10 anos e morreu aos 19 anos. A esfinge é uma criatura mística que tem o corpo de um leão e a cabeça de um humano, falcão ou um gato. Elas representam força e poder de um faraó. Por isso, cada faraó que assumiu o poder mandava construir uma obra chamada faraônica. Você já ouviu falar em hieróglifos? Este nome significa sinais sagrados e foi a forma de escrita do Antigo Egito. É um tipo de escrita que envolve sinais que representavam ideias e objetos.
Os soldados eram bem treinados, protegiam todo o império. Foi um exército muito poderoso e assim o exército partiu para conquistar muitos territórios. No tempo de descanso, os soldados também trabalhavam na irrigação ou na construção do império. O papiro é uma espécie de planta que nasce às margens do rio Nilo e que os egípcios utilizavam para fazer papel. As folhas do papiro são longas e fibosas, um pouco semelhantes à cana-de-açúcar. Até hoje, os egípcios não utilizam o papiro. Antes da casa voadora deixar o Antigo Egito, precisamos aprender uma curiosidade. A história da pizza começou com os egípcios. Eles foram os primeiros a misturar farinha e água e chamavam a massa de pão de Abrão. Nossa casa voadora chegou à Arábia. Vamos aprender sobre essa civilização encantadora. Civilização árabe surgiu no Oriente Médio e que conserva muito dos seus hábitos até hoje. Chegamos a um enorme deserto. Neste deserto existia o oásis, que é uma área com água e vegetação dentro do deserto. E as primeiras tribos árabes cresceram nessa região. Eles moravam em tendas. A religião dos árabes é muito antiga. Se chama islamismo. Eles fazem suas orações em mesquitas, onde as mulheres não podem entrar, apenas os homens. Como no cristianismo, as pessoas utilizam a Bíblia. No islamismo, os muçulmanos utilizam um livro muito antigo, chamado Alcorão. Na cultura árabe, a mulher usa roupas que devem cobrir o corpo todo e sinal de respeito. Existem muitas roupas com nomes diferentes na cultura árabe. O chador é uma veste que cobre o corpo todo, deixando somente os olhos. Antigamente, os árabes se organizavam para o comércio, fazendo os bazares. Nesses lugares se vendiam de tudo, temperos, frutas, até tapetes muito bonitos. Era um grande mercado e até hoje existem em algumas cidades. Os árabes faziam suas construções usando altas colunas, arcos, cúpulas decoradas com mosaicos e arabescos. Eles eram e continuam sendo verdadeiros artistas em suas construções. Os exércitos árabes marchavam para conquistar outras terras distantes. Eles queriam conquistar toda a Europa. Pareciam invencíveis, derrotavam todos os povos que lutavam porque eram determinados e disciplinados. Por falar em artistas, os árabes criaram os arabescos que nós utilizamos muito hoje em dia nas casas. Artes vestimentas, que é uma arte elaborada com a combinação de formas geométricas. Os árabes aprenderam muitos estilos diferentes de arte e arquitetura de outros povos. Foram melhorando as ideias e criaram seus próprios estilos, muito importantes e valiosos. Existem muitas histórias e contos dos árabes que conhecemos até hoje. Por exemplo, Mil e Uma Noites, Ali Babá e os 40 Ladrões e Gênio da Lâmpada. Entre as histórias, talvez a mais famosa seja do tapete voador. Das histórias das Mil e Uma Noites, na história esse tapete tem capacidade de voar e transportar uma ou mais pessoas. Até hoje, desde os tempos antigos, um meio de transporte comum entre o povo árabe é o camelo. Isso porque o camelo é o único animal capaz de sobreviver tanto tempo no deserto. Eles aguentam até 270 kg de carga e ainda fornecem lã e leite. A dança do ventre ficou famosa no mundo todo por causa dos árabes. Eles não criaram a dança, mas quando aprenderam, espalharam para o mundo todo. Os árabes não escrevem como nós. O alfabeto deles é muito diferente do nosso. As letras são sinais de desenhar. Acreditam que ele surgiu no século IV. Além disso, não existe diferença entre a maiúscula e minúscula. Os árabes testaram muito. Eles desenvolveram a álgebra. A álgebra vem de uma palavra árabe. Eles inventaram a unidade, dezena e centena, assim por diante. O mundo inteiro usa isso até hoje. Muitos pratos árabes são populares aqui no Brasil, como quibe e esfirra. Você sabia que Habib significa amigo em árabe? Aprendemos muitas coisas legais e curiosas sobre a civilização árabe. Nossa casa se prepara para a sua nova viagem.